os fatores que nos permitem compreender por que a Ucrânia invade o território da Rússia neste momento, já há uma semana de incursão militar da Ucrânia dentro de Kursk, conforme nós estamos acompanhando, e nós podemos pensar pelo menos em 3 fatores para compreender porque neste momento a Ucrânia decide entrar militarmente dentro do território da Rússia e do modo como entrou. Conforme nós analisamos aqui já, não é a primeira vez que há uma incursão militar ucraniana dentro da Rússia. É a 3ª vez. Porém, o que nós temos agora é uma incursão militar da Ucrânia dentro do território russo de maneira muito mais incisiva, com um volume maior de tropas e mais, sem necessariamente o apoio de certos grupos dissidentes dentro da Rússia, como aconteceu em outros 2 momentos ali em março e em maio de 2023. Então, por que agora a Ucrânia decide entrar militarmente no território da Rússia do modo como entrou? Mas antes de avançarmos, eu vou pedir a você que dê o like, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal aqui, caso você não seja inscrito. E você que quer aprofundar o conhecimento, eu te convido para conhecer a nossa comunidade de geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, venha estudar e aprender em profundidade o conhecimento para deixar de lado a superficialidade e assim por diante. Pessoal, então nós temos já uma semana de guerra da Rússia e da Ucrânia com um fato novo importante, que é a incursão militar da Ucrânia dentro da Rússia. O que o Zelensky quer com isso? É uma pergunta importante. E quando nós observamos ali alguns fatores que nos permitem compreender porque neste momento a Ucrânia decidiu ali invadir o território russo, enfim, para o Putin, inclusive, isto é uma violação do seu território. O Putin convoca ali, no âmbito da ONU, reuniões para condenar a ação ucraniana e assim por diante, né? Conforme nós observamos aí ao longo dessa semana. Então, os fatores, nós podemos pensar em 3, pelo menos 3 fatores para entender ali a questão do atual cenário. Um deles é o fator da Ucrânia. Então nós temos que no sul do território ucraniano existe 4 províncias, os oblasts, que estão em guerra. É o caso lá da região do Donbass, Luhansk e Donetsk, além de Zaporizhia e por fim também a região de Kherson. Uma região onde há 1000 quilômetros de guerra, uma guerra também chamada aí de guerra de fronteiras. E a incursão militar ucraniana, a contraofensiva nesta região tem sido bem difícil e não tem conseguido resultados tão positivos assim. E, além disso, na região de Kharkiv, a incursão militar da Rússia naquela região, eventualmente forçando a Ucrânia a talvez perder mais uma região, mais uma província, ou pelo menos parte da província de Kharkiv. E quando nós temos, portanto, agora a Ucrânia invadindo o território da região de Kursk na Rússia, e aqui temos o principal motivo, talvez, que seja a necessidade da Rússia desviar tropas para esta região para proteger o território da Rússia e, consequentemente, desguarnecer outras regiões, e aí, portanto, eventualmente a Rússia, no caso a Ucrânia, teria melhores condições de reconquistar certos territórios numa contraofensiva, uma vez que a Rússia desviaria soldados de uma região para outra, a fim, claro, de reconquistar o território russo e, portanto, a Ucrânia teria melhores condições de atuar para reconquistar outras localidades dentro da Ucrânia, enfim. Então esse é o fator Ucrânia. Outro fator seria a Rússia, certamente, que vê o seu território ocupado, invadido por tropas inimigas, e claro, isto pode desencadear certa crise dentro do governo russo e, claro, trazer uma imagem para a sociedade russa de que o Putin não é tão forte assim. Porque nós temos o Putin que realmente, para a concepção da Rússia, coloca a Rússia no debate internacional, no âmbito da política global, especialmente a partir de 2010, e agora nós temos uma Rússia invadida militarmente pela Ucrânia, fato que não acontece desde a década de 40, na Segunda Guerra Mundial ainda, no caso aí um fato que é a Rússia ser ocupada, invadida militarmente. A última vez foi apenas ali no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Então isso é muito importante para a Ucrânia, que é
trazer tropas para dentro da Rússia e, de certa maneira, desestabilizar eventualmente o governo de Putin. Será que isto é suficiente para que a população desacredite um pouco no Putin, ou mesmo que haja movimentos ali dentro da Rússia, políticos que se insatisfaçam com com Putin e assim por diante, mesmo porque, de certa maneira, não deixa de ser uma fraqueza para a Rússia a invasão no território russo por uma tropa estrangeira, sendo, alguns até apontam muito isso, a Rússia, a segunda maior potência militar do mundo, tem ali o seu território invadido por Ucrânia, que é militarmente bem inferior à Rússia. Porém, apesar disso, tem que considerar, óbvio, que a Ucrânia não está sozinha. Nós temos uma Ucrânia que tem um apoio significativo ocidental, da OTAN, Estados Unidos e, mais ainda, os equipamentos utilizados para a incursão militar da Ucrânia dentro da Rússia são equipamentos ocidentais, em boa medida, não é? Da Alemanha, dos Estados Unidos e assim por diante. Tá certo? Então, pera lá. É um fator importante, o fator do psicológico na Rússia, o quanto isso pode abalar eventualmente o moral das tropas russas, se é que pode, uma vez que agora eles têm que lutar dentro da Rússia, defendendo o território russo. Então, isso pode trazer algum impacto psicológico junto à estrutura militar russa, enfim, ou não, né? Simplesmente vir uma resposta russa e expulsar ali desta localidade de Kursk a presença militar ucraniana. E um fator muito importante, talvez o mais significativo, seja os Estados Unidos. Por quê? Nós temos no horizonte a possível eleição de Donald Trump e certamente com o Donald Trump no poder, a Ucrânia terá mais dificuldade para levar adiante a guerra. Por quê? Pelo que nos parece, a postura do Trump será buscar uma paz, ainda que a Ucrânia perca parte do seu território para a Rússia. E diante disso, a Ucrânia não tem muito o que oferecer. Agora, porém, se a Ucrânia ocupa militarmente o território da Rússia, num processo de paz, a Rússia tem que negociar a reconquista do seu território politicamente, caso cheguemos neste ponto. E aí o que a Ucrânia está em troca seria justamente isso, ó. Eu saio do território de Kursk e eventualmente a Rússia deixa os territórios ali de Zaporizhzhia ou de Kherson e assim por diante, não é? É uma possibilidade, porque se houver uma tratativa de paz numa mesa de negociação sem a Ucrânia ter muito o que oferecer, exceto as questões diplomáticas, a Ucrânia certamente sai ou vai para a mesa de negociações sem muito a oferecer em termos de conquistas militares. Entretanto, se a Ucrânia domina o território russo e eventualmente a Rússia quer reconquistar os seus territórios, e se isso se der na mesa de negociações, é bem provável que haja uma troca, uma permuta de território ali por parte da Rússia e da Ucrânia. Então, é um cenário possível, tudo bom? Então, talvez seja esta uma das motivações também do Zelensky em ter feito esta incursão militar dentro da Rússia neste atual momento. Ainda é muito cedo para nós sabermos exatamente quais serão os desdobramentos, mesmo porque a resposta russa pode vir de uma maneira muito significativa, eles reconquistarem o território nas próximas horas, inclusive, né? Tudo muda muito rapidamente no âmbito da guerra, porém, uma semana já da Ucrânia dentro do território russo e, pelo que parece, eles estão construindo linhas defensivas dentro da Rússia. Alguns até dizem que parece que o jogo mudou. É óbvio que há uma desproporcionalidade, uma vez que a Rússia ocupa uma grande extensão geográfica no território da Ucrânia, porém, o jogo muda porque, sim, nós temos a guerra também dentro do território russo. E nós vamos continuar acompanhando. Caso haja negociações aí nos próximos meses, e se o cenário for tropas ucranianas no território russo, repito, nós teremos a Ucrânia negociando com maior barganha, com mais poder para trocas e eventualmente reconquista do seu território. Mas ainda é cedo, até porque no atual momento, não parece que temos uma paz a ser debatida. Embora houve alguns movimentos da Ucrânia nas últimas semanas, a fim de tentar discutir a paz. Tanto é que nós vemos o Ministério ali das Relações Exteriores da Ucrânia, o Kuleba, indo para a China, bem como também o Zelensky declarando que uma paz pode ser debatida sim com a Rússia. Em alguns momentos nós vimos isso recentemente por parte da Ucrânia sendo discutido. Mas
com a Ucrânia dentro da Rússia, uma paz a ser discutida é diferente quando a Ucrânia não ocupa nenhum território russo. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo e venha estudar geopolítica conosco, a fim de você aprender em profundidade tudo que acontece, né, no cenário internacional. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.